Oi, Maria. Oi, amores. Bem-vindos para nossa live. Vai ser bem especial. O nosso tema de hoje vai ser família de alma. Oi, Karina. Eu vou chamar a Maria aqui, que vai estar comigo expandindo sobre esse assunto. Vai dar certo. Oi, tia Rose. Bem-vinda. Amiga. Amiga, bem-vinda. Oiê! Tá me Obrigada. vendo? Sim. Tô, e Ai, você? ótimo. Também. As duas últimas lives as pessoas não me enxergavam, era uma espécie de audição supralumínica. Tô feliz que tá dando certo. Bem-vinda, amiga. Gratidão. Nós vamos iniciar esse movimento juntas. Então, para quem não conhece, essa é a minha amigona Maria de São Paulo, que também é terapeuta, também está nesse movimento do autoconhecimento, da cura interior. Oi, Léo, bem-vindo! E a gente vai estar falando aqui um pouco sobre ancestralidade, sobre família de alma. Amiga, quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Posso me apresentar? Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Maria, como a Sara disse. Também atuo em âmbito terapêutico. Nasci no interior de São Paulo, em Descalvado, e hoje eu estou morando em São Paulo. Atuo com Reiki, com a terapia multidimensional, e a gente também estuda cura energética juntas, nossa formação, e também estudo o ser humano, né? Acho que é isso que eu poderia dizer, apaixonada em âmbito físico, mental, emocional, para quando a pessoa chegar, o paciente chegar, para que a gente possa enxergá-lo além do que ele diz, com todo o sistema atrás dele, com todas as dores, o que ele não consegue enxergar sozinho. E hoje estamos aqui juntas para falar um pouquinho sobre como a gente se conheceu. Vocês nem imaginam como aconteceu esse encontro. Você está de boca aberta. Oi, Ana. Oi, Dona Júcia. A mãe da Maria está aqui, gente, para nos assistir. Especial. A bênção da ancestralidade é a primeira live da Maria também. É um movimento muito importante para a alma dela. Estou muito feliz dela estar aqui dando esse passo, porque ela tem muito a compartilhar com vocês também. E o nosso propósito é esse, que nem a Maria trouxe, né? Olhar para o ser humano de uma forma integral. E quando a gente está num movimento de cura, não tem como a gente não olhar para as nossas raízes, para a nossa família, né? E nem sempre a gente tem o acolhimento ou as atitudes que a gente espera no seio familiar. A maioria das famílias tem relacionamentos sacrificiais, né? Então, às vezes, a criança nasce odiando a mãe, ou a mãe odiando a criança. Eu peguei uma paciente essa semana que ela me contou que a mãe dela, desde pequenininha, olhava na cara dela e dizia que não amava ela. Então, se a gente olhar só por uma linha linear, é difícil encarar isso, né? Sem olhar para as bagagens. A Maria é consteladora também, gente. E essas respostas a gente não vai estar encontrando aqui na matéria. Elas vão muito além desse raciocínio lógico que a gente busca, né? Dessa racionalidade. Com certeza essas almas já tinham uma história prévia
para estar manifestando essa energia, porque se tem uma coisa que desperta o amor, é a maternidade, né? Isso é um instinto natural que brota em todas as mulheres. Então, imagina quanto conteúdo psíquico, quanta talvez repetição de padrões familiares também. A Maria pode contribuir mais com isso depois. Estavam acontecendo ali nessa dinâmica para uma mãe odiar a sua filha, né? Sim, com certeza, amiga. Vai muito além do que a gente vê, né? Se a gente Sim, fica na superficialidade, a gente não entende mesmo. Fica aquela indignação mesmo, né? Pela vida toda e se. opa, caiu aqui. Aguenta coração. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Oi, Si. Voltou? Voltei, voltei. Muito bem. Então, a gente tem essas cargas invisíveis dentro do seio familiar, né? E por que isso? Porque a gente precisa resolver pendências, gente. Principalmente coisas que o nosso espírito não está querendo ver. Chefes, a gente pode pedir demissão e não olhar mais para a cara deles, colegas, amigos, mas família é um negócio que a gente não tem como fugir muito, né? E mesmo que a gente queira fugir, o campo morfogenético, o campo ancestral vai estar ali impactando nas nossas sensações, né? Então, por mais que às vezes a gente tenha esse afastamento, não tenha mais o contato com mãe, com pai, com irmãos, ainda assim existe essa influência ali impactando a nossa vida, as nossas sensações, as nossas escolhas, quanta coisa que a gente talvez está repetindo da nossa ancestralidade que a gente nem percebe. Como é que foi a história dos bisavós de vocês, dos avós de vocês, dos pais de vocês? E o quanto que vocês estão repetindo, talvez, esses padrões também na vida de vocês. Quer trazer alguma coisa, amiga, sobre a tua visão? Não, é exatamente isso, né? A gente às vezes vai vivendo no automático, não para pensar o porquê que a gente toma alguma atitude, porquê que a gente sente de determinada forma. Às vezes acontece uma situação na nossa vida, a gente pensa, poxa, não queria ter reagido dessa maneira, não queria que fosse assim, mas algo mais forte que nós toma essa frente, você faz alguma coisa que depois você fica pensando, né? Caramba! E, gente, tudo tem explicação, né? Não existe mágica, não existe esse acaso. Tudo tem um antes, um meio e um depois, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, para não continuar repetindo. É importante a gente honrar nossos pais também. Poderia falar muito, minha mãe tá aqui, né? Nessa live assistindo. E durante muito tempo, lá quando eu comecei, né, esse autoconhecimento, eu queria mudar meus pais. Queria, porque eu via alguns padrões e eu enxergava e falava, gente, mas é só fazer assim, é só mudar isso. E isso me corroía por dentro, porque primeiro que eu estava numa postura muito arrogante, de querer mudar meus pais, né? Eu cheguei, eles já tinham 40 anos. Então pensa quanta história que eu nem sei, eu não estava aqui, tudo que eles passaram para que eu pudesse nascer, inclusive com dois irmãos mais velhos que também vieram antes, né, mãe? Que também vieram antes. E, enfim, foi um processo que eu tive que aprender o meu lugar, né? O que eu posso fazer hoje de diferente, honrando meus pais, a história deles, tudo que eles fizeram. E hoje a gente está num movimento lindo. Eu, minha mãe, meu pai também está se abrindo um pouco para isso, de olhar para as nossas questões, né? Então, gente, é possível, e mesmo que seus pais não se abram ou eles não sejam presentes, né?
Tem pessoas que às vezes os pais já faleceram ou não conheceram, mas todos esses movimentos a gente pode fazer, independente de tê-los ao nosso lado, né? A gente pode olhar, fechar os olhos, imaginar eles, se conectar com Mesmo que essa eles força. desencarnaram, tá, gente? Mesmo que já houve o desencarne, é possível fazer um movimento. Exatamente. E é muito importante para ter prosperidade na vida, para o sucesso, para as coisas darem certo. Enquanto eu ficasse criticando os meus pais, eu nunca ia para a vida. Não tem como. A gente fica virado de costas assim. É como se a gente ficasse olhando para eles e implorando mais, querendo mudar, querendo. Boa tarde, Gerson. Então, é muito importante esse movimento de coração. Não precisa ser rápido, pode ser no teu tempo, é para ser no teu tempo, né? Cada um tem o seu tempo para isso, mas se uma sementinha for plantada hoje, a gente já vai ficar muito feliz. Arro. E isso que a Maria falou é bem bacana, porque de fato, às vezes, os nossos pais não vão fazer esse movimento, mas todo o trabalho de autoconhecimento, de cura interior que a gente faz no nosso processo, reverbera para eles. Porque a gente está conectado, né, pelos laços de sangue, pelo campo morfogenético. Então, eu posso dar até um exemplo aqui de casa também. O meu pai, ele não costumava olhar para essa questão espiritual, porque isso é algo mais conectada à energia feminina, as mulheres. A gente tem um pezinho já na intuição, nessa conexão, né, com as coisas que a gente não consegue enxergar, com o mundo interno. E eu fui fazendo meu processo, a minha mãe também. E hoje o meu pai posta todo dia frases espirituais no Instagram É dele. Ele verdade. estuda com o Hélio Couto. Ele faz altos processos do jeitinho dele. A Sara, de 10 anos atrás, jamais acreditaria que isso ia acontecer. Mas ele foi recebendo todos os movimentos que eu e a minha mãe estávamos fazendo. Então, nada é impossível nessa vida. Que nem a Maria falou, às vezes a gente vai plantar uma sementinha ali no seio familiar e ela vai levar um tempo para florescer. Pode ser que nem seja nessa existência, seja numa próxima ou ainda numa próxima, mas vai ser plantado. E todo o trabalho de cura também reverbera 7 gerações para trás. Então, mesmo que esses seres já tenham desencarnado, eles se beneficiam do outro lado do véu. E 7 gerações para frente. Então, se a gente libera um padrão de repetição, os nossos sucessores também se beneficiam muito, muito mesmo, tá? E a gente vai falar agora sobre a parte bacana do processo, que é a família de alma, que muitas vezes não está dentro do seio familiar, né? É muito raro a gente ter essa conexão profunda, elevada dentro do seio familiar, porque ali a gente de fato tem os desafios maiores para que a gente possa crescer e evoluir, para que a gente não fuja de olhar para isso. E a gente vai contar a história de como eu e a Maria nos conhecemos, porque a gente é tipo irmã separada na maternidade, mais ou menos assim o processo. Tudo Exato. começou com um sonho. Vocês vão dar risada da nossa história, gente. Eu vi uma frase no Instagram de um perfil de autoconhecimento recomendando um perfil que trazia insights e processos de autoconhecimento, e eu comecei a acompanhar aquela pessoa que trazia visões muito legais. E aí eu sonhei com essa pessoa, eu tenho uma mediunidade que traz muitos processos através do sonho, que eu precisava apresentar a minha mestra, que é a Noemi, que dá essa formação de cura energética que a Maria participa também, que eu precisava apresentar ela para ele. E aí, como eu não nego nenhuma informação, eu fui lá e só mandei, olha, veja se faz sentido, se conecta com esse Instagram, pum, mandei e soltei. Essa pessoa
não floresceu essa semente, mas ela me conectou com a Maria, né? Quer ajudar a contar, amiga? Foi essa pessoa, né, que recebeu essa indicação da Sara, estava presente em um curso que eu fiz de terapia multidimensional. Que ele Ele levou a estava lá, recomendação por causa de mim, que já era terapeuta multidimensional. exato. Aí ele estava no curso, ele, uma outra amiga que a gente se conectou também no curso, e eu. E aí eles me viram lá, eles já se conheciam, e foi na hora, né, gente? Tem pessoas que a gente vê a primeira vez e já bate, né? É uma coisa assim, você fala, gente, já conheço essa Vem pessoa. até uma Não é emoção, às possível. vezes, quando é família de alma, a gente se emociona de conhecer a pessoa. É bem Exato. legal. Vocês já É, conheceram alguém assim, gente? Contem pra gente aqui nos comentários. contem. Aí a gente se conectou assim, porque eles tinham um grupo, né? Esse amigo nosso, já com a Sara, e eles me colocaram lá. Aí ela me viu, foi olhar meu Instagram. Eu falei, quem será que é ela? E na hora, né, amiga, que você comentou que já sentiu, já conheço, Eu já tinha temos visto uma a cara da conexão. Maria em algum lugar, que com certeza não foi aqui na matéria, mas era uma sensação de familiaridade muito grande. Exato. E foi muito especial para mim, porque foi num momento que eu tava passando por muita coisa, né? A gente sempre tá passando por muita coisa, mas tem aquela noite escura da alma, né, gente? Quando a gente se vê um pouco sozinho. Parece que não tem alguém que eu possa falar, tudo tá estranho. E é um período da nossa vida que a gente fica realmente mais recluso. E de repente, quando você começa, continua fazendo o trabalho, não desiste do processo e começam a aparecer, né? Pessoas queridas que te ajudam no processo, que te incentivam, que te inspiram. Então, se vocês ainda não conheceram alguém assim, continuem, porque é Vai inevitável você aparecer, com não tem certeza. Orem como. por isso. Eu orava muito para me conectar com a minha família de alma, porque eu moro aqui numa cidade em que a espiritualidade, naquela época, não era muito, não tinha essa abertura, então eu não tinha com quem conversar sobre isso, sobre os processos, sobre o autoconhecimento, então eu me sentia um patinho fora da água, que era um processo muito solitário. Quando a gente começa a se conectar com a nossa família de alma, é que nem a Maria trouxe, a gente sente muita força, porque às vezes um não tá tão bem, o outro vai lá e ajuda a voltar para o caminho do meio, a se reencontrar, a se reequilibrar. E é bem essa sensação que eu e a Maria temos uma com a outra. É como se uma tivesse puxando a outra para frente, assim, né, Maria? Exato. É engraçado, a gente nunca fica mal ao mesmo tempo. Não. Se uma tá passando por uma coisa, a outra tá bem, vai lá, ajuda, vamos, vamos, vamos. E aí, se a outra tá para um desafio, a outra tá lá. Então, assim, é um processo que ajuda muito, muito, muito. Uhum. E é importante falar também, né, amiga, que quando a gente encontra essas pessoas, às vezes a gente começa a falar, tá vendo? Se minha família fosse assim, seria diferente. Se na minha família tivesse alguém dessa forma, se eu tivesse me conectado antes, a gente começa, pode criar até uma revolta com as pessoas que estão em volta de nós. Então é Sim, importante observar isso também, porque como a Sara trouxe, né? A nossa família ela vem para os nossos aprendizados. Então os sim. nossos maiores desafios vão estar em âmbito familiar, né? Uhum. Com a bênção, com o apoio dos nossos mentores e guias, aparecem essas pessoas, né? Que são a nossa família de alma, para estar nos auxiliando nesse processo. E Mas a família não tem como fortalecendo, fugir. ajudando a gente olhar para as questões da família, para as questões internas, né? Não tem como a gente escapar disso. A gente está na família perfeita para o nosso processo de desenvolvimento. Se eu olho para o meu pai e vejo um defeito, sinto em dizer, mas ele existe em algum nível dentro de você, né? Então a gente carrega essa vibração também em algum nível ali dentro de nós, ou até mesmo a gente veio para não fazer que nem ele, né? Existem vários fatores para a gente ter caído nessa família. Não existe o acaso, principalmente quando o assunto é
reencarnação, né? Nascimento. Então, é a família perfeita pra gente. E a gente acaba tendo muita força com essas famílias de alma que a gente vai encontrando. A minha família de alma, praticamente toda, não está na minha cidade. Então, eu tenho a Maria, tenho várias pessoas ali dentro da Sangha que é dessa formação que a gente faz juntas. Tem gente de Salvador, tem gente de outros países. Então, a gente não nasce junto porque a gente ia ficar acomodado. A gente ia querer só ficar entre nós. E a gente precisa, às vezes, acender outras velas em outros pontos, ensinar algumas outras coisas e aprender algumas outras coisas, porque a nossa família sempre tem algo para nos ensinar também, né? Então, até me lembrei agora, do Divaldo Franco, vocês já devem ter escutado falar dele, e do Chico Xavier. Eles são da mesma família de alma. E quando o Divaldo conheceu o Chico, o que que ele queria fazer? Ele queria se mudar lá para Uberaba, ficar junto do Chico e ter os aprendizados lá com ele, porque ele nunca tinha se conectado nesse nível com alguém, né? Se sentido tão bem, aprendido tanto. E o que que Chico disse? Nós não viemos para estar juntos. Você precisa levar a luz lá para Salvador e eu preciso levar a luz para cá. A gente precisa acender outras velas, ou seja, relembrar. A gente está aqui para relembrar uns aos outros. Eu aprendo um tanto com a Maria aprende um tanto comigo e a gente vai assim crescendo, né, uns com os outros. Tem uma outra frase que eu aprendi, né, uma lição de vida, assim, que fala: tenha uma mesa com pessoas que você possa ensinar e uma mesa com pessoas que você possa aprender. Essa mesa vai fazer toda a diferença na tua trajetória, né, na tua jornada terrena. Então a gente tem tempos de aprendizado e a gente tem tempos para estar ensinando outras pessoas também, né? Exatamente, amiga, é o que você falou também. Se a gente ficasse todo mundo junto, né? Igual a gente tem essa. Ficou mudo, parece? Tá mudo, amiga. Não te escuto. Agora acho que sim. Voltou, voltou. Pode falar. Uhum. Desculpa. Ah, olha o que aconteceu. Eu tenho limite, gente, no Instagram por dia. E deu 1 hora já aqui. Aí tava avisando. Enfim. Ah, isso é bem interessante, inclusive, colocar o limite, né? Mas isso é papo para outro Para momento, outra live. para outra live. É, que a gente estava falando. Ah, sobre a questão, né? Se a gente fica todos juntos, né, com pessoas que pensam como nós, que fazem tudo como a gente faz, que estão ali só para te dar carinho, amor, atenção, a gente não se desenvolve. Porque vocês Uhum. podem até pegar agora, né, na história de vida de vocês, os momentos que a gente mais passou dificuldade, os momentos que foram mais difíceis, são os que a gente teve os maiores saltos de consciência. Porque é justamente como se você tem que se mexer, sabe? Né? Tem aquela frase, se não vai pelo amor, vai pela dor. Você tem que Exato. mudar, você tem que fazer alguma coisa, porque começa a se tornar muito difícil estar naquela condição, repetir aquele padrão. Né? Isso vai desde os exemplos mais simples, como o sono e alimentação e exercício, que todo mundo sabe que é o básico, né? E que às vezes a gente só faz realmente quando vem um empurrãozinho de alguma A doença situação. chega, os exames não estão muito legais, né? Exatamente. Mas você percebe que aquilo de difícil que aconteceu, seja uma doença, seja uma perda de alguém, uma mudança de cidade, tudo isso traz muito desenvolvimento junto. Então, né, olhe para aquela pessoa que está te trazendo os desafios, as dificuldades como um mestre. Tem até um post no meu Instagram falando sobre isso. O que que eu posso aprender com essa pessoa? É uma grande oportunidade, porque como a Sara falou também, na medida que aquilo no outro me incomoda, é porque algo em mim ressoa. Senão eu estava na humildade reconhecendo, bom, ele tá nessa condição e tá tudo bem.
né? Sem também querer dar palestrinha, né? Eu já tive essa fase, gente, que eu ficava querendo tudo falar. Não, mas você viu isso, você viu aquilo, você viu que se você fizesse isso. E, gente, isso é muito chato. Às vezes a pessoa não quer. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar, né? O É. processo, o tempo daquela pessoa. Então, se vocês estão nesse momento, né, da vida de vocês, a gente sempre tem, né, esses desafios. Procurem olhar com esses bons olhos para isso. Vai tornar tudo mais leve, É né, verdade. amiga? É bem natural isso acontecer, gente. Quando a gente começa o processo espiritual e de cura, a gente quer que as pessoas que a gente ama também acessem tudo isso. Então, às vezes, a gente acaba entrando nesse lugar de querer mudar o nosso pai, de querer mudar a nossa mãe, o nosso parceiro, e isso tem um efeito reverso. Isso acaba afastando mais ainda as pessoas de procurarem esse movimento. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para vocês, isso que eu tenho muito ainda a aprender. Eu tô desde os meus 12 anos nesse processo, mas ainda eu sinto que eu tô engatinhando. Mas se foi algo que eu aprendi, seja um exemplo. Só isso. Se a pessoa quer vir perguntar para ti sobre o que que é o reiki, o que que é a constelação familiar, o que que é a terapia multidimensional, o que que fez a diferença no nosso processo de cura, ela vai vir perguntar. Porque o exemplo arrasta e no fundo, todo mundo vai querer descobrir o que que tu tá tomando para estar mais feliz, mais bonita, mais calma e tudo que tiver de te transformando ali, né, no teu processo. Com certeza, eu já conhecia a Maria mais no processo de desenvolvimento dela, mas eu tenho certeza que a Maria de 10 anos atrás era uma pessoa totalmente diferente, assim como a Sara também é. E às vezes as pessoas estão acostumados lá com a nossa fase do passado, eles cristalizaram que a gente é ainda aquela pessoa. E eles até precisam de um tempo de processamento para conseguir digerir o nosso novo eu, que na verdade não é um novo eu, é cada vez a nossa essência se burilando ainda mais, porque o antigo eu, na verdade, era uma máscara. A cada dia que passa, a gente está vivendo cada vez mais a nossa essência, a nossa verdade. Então, a gente até precisa deixar os nossos pais e os nossos amigos digerirem todo esse processo que está acontecendo, que às vezes choca eles, né? Oi, Andréia! Andréia botou, verdade. É verdade. E às vezes até incomoda, né? Na maioria das vezes incomoda as pessoas ver isso por diversos motivos, né? Um é porque a mudança, ela geralmente causa isso. Você já fica meio, o que tá acontecendo, né? Principalmente no sistema familiar, quando a gente muda, é muito forte isso. Então, deixa umas pessoas meio preocupadas, o que que ela vai fazer, o que que ela tá falando, meu Deus, o que que as pessoas vão pensar? Até o julgamento do externo, né? É uma coisa que tem pessoas que se preocupam muito com isso. Então, é importante a gente também ter esse olhar carinhoso para as pessoas, com paciência, né? E tem pessoas também que se sentem incomodadas, porque, bom, ela tá mudando. Eu poderia estar fazendo isso, mas eu não tenho coragem. E aí Não tenho dói. energia, não tô afim de olhar para isso, né? Sim, Então, não é só a sombra que incomoda, a luz também incomoda. Porque a nossa mente, o que que ela quer fazer? Ela quer ficar para sempre ali na zoninha de conforto dela, fazendo todo dia sempre igual. Gabriela, veio até a frase. Porque ela quer se perpetuar dessa forma, se né? proteger também. Proteger. Porque querendo Só que ou não, isso a vai gente vai trazer entrando, né? sofrimento. Sim, Sim. a gente vai entrando nesse âmbito desconhecido também. Até para quem está fazendo os movimentos de mudança. Então, você tem uma coisa que tem que ter, gente, tem que confiar. Em alguma coisa você tem que confiar para seguir. Porque
também não é só flores esse processo, muito pelo contrário. Não Tem mesmo? muitos desafios, muitos, muitos, muitos. Se você não tiver algo maior, algo que você confie, essa rede de apoio mesmo que a gente está falando, né, da família de alma, de pessoas que te querem bem, um grupo, é difícil às vezes, porque o coletivo às vezes nos arrasta, né? Tem Sim, gente também que não pode te ver mudando assim, começa a te falar coisas que te deixam para baixo ou te atacar de alguma forma. é. Postei esse dia também sobre a fofoca, né? São energias que dependem se você tá num dia não muito bem, chega. Se você tá bem, tá tudo certo. Mas se você cai um pouquinho, fica doente, acontece alguma coisa com a tua família e você recebe, já dá um baque. Aí você começa a se questionar, né? Ah, mas será que eu tô no caminho certo? Meu Deus, começa a vir, a tua mente começa a falar. Então, é Sim. importante ter pessoas assim do nosso lado. Essa rede de apoio realmente é algo bem importante e a gente às vezes tem que até se movimentar nesse sentido. Eu até 2020 não tinha rede de apoio nenhuma. Foi depois de 2020 que eu comecei a encontrar a minha família de alma. Então pensa como que era desafiador. Era todo o externo, toda a família me colocando nessa prensa que a Maria comentou. Tem certeza? Tu vai largar uma carreira consolidada de gerência para ser terapeuta. Tu tá bem das Trabalhava em banco, né, ideias? amiga? Tu tá bem Conta isso. das ideias? Então vem realmente muita pressão do externo e principalmente da família. Por quê? Porque é natural que o nosso clã queira permanecer da forma que ele tá. Então, um movimento novo dentro do sistema familiar, ele traz muito desconforto para os familiares, justamente por conta dessa conexão com o campo da ancestralidade. Então, eu movimentando e fazendo um processo de cura vai reverberar lá no meu pai. Às vezes eu estou assumindo o papel de mãe do meu pai e ele vai ter que aprender a ser pai. E eu vou ter que aprender a ser filha. Imagina como isso impacta também neles, porque a maioria das famílias estão em papéis invertidos. Os filhos tentando ser pais dos pais, os pais querendo ser filhos dos filhos. Então, tudo isso gera muito movimento dentro do clã familiar. E por isso que às vezes acontecem ataques da própria família de forma inconsciente, porque obviamente mãe, pai, irmãos não vão querer estar ali te prejudicando, mas isso mexe muito dentro deles, mexe muito, né? Então é importante a gente ter essa base, essa força, que nem a Maria falou, porque senão a gente inicia o processo e logo a gente desiste e volta para o lugar que a gente estava, né? Tem que ter constância, tem que ter força, vai ter muita força contrária que não quer que a gente faça esse movimento, que nem a Maria trouxe, não são só flores, a gente vai ter que olhar para as partes bem sombrias do nosso ser, para nossa arrogância, para nossa falta de humildade, para nossa prepotência, para várias nuances ali da nossa sombra, porque só olhando para nossa sombra a gente vai conseguir ativar o nosso potencial e a nossa luz. Antes de fazer esse processo, a gente vai estar vivendo ali as máscaras do ego, a gente vai estar vivendo padrões de repetição da ancestralidade. Vou trazer um exemplo para vocês. O meu pai é contador, eu fiz contabilidade. O meu pai trabalhou a vida dele quase toda em banco. Eu fui lá e trabalhei em instituições financeiras. Eu vivi na sombra do meu pai por muitos anos, querendo o amor dele, querendo honrar ele. A gente faz muito isso por amor. Até que no meu processo de autoconhecimento, eu descobri que o que eu gostava de fazer era ser terapeuta e professora. Isso já estava comigo desde pequenininha. Eu já fazia isso, inclusive, de hobby, mas eu não tinha coragem de dar o passo e de bater no peito e dizer: não, eu escolhi o Dharma de ser terapeuta, de ajudar pessoas. Então, quantas vezes a gente está vivendo as coisas porque os outros querem? Eu acho que a Maria tem uma situação parecida também no processo dela. Parecida.
Completamente, gente. Meu pai, ele trabalha no âmbito do direito, né? Tem cartório, então minha vida toda, né, trabalhou fora, eu cresci, sentia falta dele. E quais eram os momentos que eu mais recebia, né? O carinho e a atenção eram quando eu ia bem em alguma coisa. Então, me saí bem na escola, tirei nota boa, fiz alguma coisa muito bem, aí eu recebia, né? Os aplausos, tudo. E eu fui seguindo, e chegou o momento de prestar vestibular, que eu fiz direito. Porque eu amava ler, amava escrever, estava confusa essa fase de prestar vestibular. A gente é muito novo ainda, né? 17 anos e ter que decidir uma carreira para o resto da vida. Prestei direito, fiz direito, e quando eu me formei, eu comecei também a trabalhar em cartório e a prestar concurso público. E nessa fase que eu comecei a sentir, né, mais as coisas, que algo não estava muito certo. Porque eu prestei a prova, passei na primeira fase e qual, né, a reação que todo mundo espera? Muito feliz. Meu Deus, caramba, né? Que oportunidade. E quando eu vi o resultado, eu fiquei meio assim, caramba. Agora, é sério, né? Eu tenho que estudar, tenho que me dedicar, tá chegando, agora é a segunda fase. E eu comecei a refletir sobre tudo isso, né? E também nesse processo do autoconhecimento, tudo, e eu vi que não era o meu caminho, que era uma forma também de seguir, de lealdade familiar, né? Inconsciente, seguindo o caminho do meu pai. Foi muito difícil falar para ele que não era o que eu queria, porque eu amo muito, né? E para um filho, né? Fazer algo diferente, decepcionar um pai, tem um peso. Então eu tive que pensar muito, a conversa, né? Nós dois choramos muito, mas também foi de muita cura, porque de certa forma eu falar o que eu estava sentindo, né? Eu seguir a minha verdade, levou ele também para um lugar de refletir também, para ele compreender também que eu posso fazer diferente, que isso não é não amá-lo, né? Oi, Eliana, que isso não é honrar tudo que ele fez para mim, porque eu reconheço também que se hoje eu tenho a oportunidade de estudar, de aprender, se eu tenho tempo para isso, é graças aos meus pais. Então, esse reconhecimento é muito importante. E com o tempo, né, ele foi vendo que eu fui ficando melhor, que eu tô feliz, que eu tô num caminho que tá me fazendo bem, e isso tá refletindo, né, como a Sara falou, o exemplo. E hoje ele até me ajuda, me incentiva, pergunta para mim como tá o processo, fala disso comigo, que no começo era algo muito assim, ele ficava até desconfortável, sabe? Então teve sim a fase muito difícil para ele, de certa forma pode ser que ainda esteja sendo, mas também é um trabalho para evolução dele, né? Para ele lidar com o não, com uma escolha diferente que um filho pode fazer e que tá tudo bem, né? E no fundo, gente, eu sei que tem várias pessoas que estão assistindo a live, estão em transição de carreira, estão também estudando na formação. Os nossos pais, eles querem a nossa felicidade. É só isso. Talvez no início eles possam se mostrar resistentes, e talvez seja por conta dessas energias do campo da ancestralidade e também das projeções, porque os pais às vezes querem viver os sonhos deles através dos filhos, o que, que eles não conseguiram viver, mas no fundo, o que eles mais querem é ver esse brilho no olho, que olha o brilho no olho da Maria, porque ela tá no lugar de força dela. A gente só tem força no nosso Dharma, no nosso lugar. Não adianta a gente tentar vestir um papel que não é o nosso. Cada um veio viver uma história de alma, um planejamento de alma muito único, muito específico. Então não é à toa que brotam determinados desejos dentro do nosso coração. Eles não foram plantados ali à toa. E muitos seres, ovelhas místicas, né, vieram abrir esse sistema, mostrar coisas diferentes. Então, às vezes, vem uma família inteira que é só médico, ou é só advogado, ou é só contador. E aí vai vir alguém ali que vai bater o pé e não vou fazer, e quero ser músico, quero ser artista. E é isso.
Tudo que a gente fizer com o coração, com a alma, vai trazer prosperidade, vai trazer abundância. Agora, vai fazer algo que a tua alma não quer fazer. Gente, eu fazia a minha Não faculdade dá. chorando. Sério, eu ia me arrastando para a faculdade. A minha alma não queria aquilo de jeito nenhum. Até que eu entendi o porquê e todos os movimentos e pude liberar, levou um tempo, porque eu podia estar trabalhando com energias e com espiritualidade desde a minha adolescência. Mas tudo acontece, que nem a Maria falou, no tempo certo da alma. A cura não combina com pressa. Quando a gente tenta enfiar os pés pelas mãos e acelerar o processo, normalmente a gente respinga nas pessoas que estão ao nosso redor ou a gente mesmo entra em processos de catarse que não precisavam acontecer, né? Então tudo tem o seu tempo certo e eu acho que com relação à família de alma, né, para a gente voltar um pouco aqui para o assunto, que a gente acaba falando de várias coisas, observem se vocês têm essas pessoas. Às vezes a gente encontra isso nas amizades, muito raramente a gente encontra essa sensação dentro do seio familiar, né? E se vocês ainda não encontraram, movimentem-se. É importante se movimentar e participar de grupos de coisas que vocês gostam. Ah, eu gosto de yoga, começa a fazer yoga presencial. Ah, eu gosto de leitura, começa a fazer clube do livro. Enfim, deem os passos de vocês que o universo vai conectando. Pensa, através de um sonho, eu conheci a Maria. A Maria mora em São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul. E depois disso, uma série de coisas começaram a acontecer na vida dela, principalmente. Eu já fazia a formação, eu já estava conectada com a nossa mestre em comum há mais de 3 anos. E aí a gente marcou de ir para Chapada, a gente nem se Sem se conhecer. conhecia. A gente não se conhecia pessoalmente, a gente só conversava sempre ali pelo WhatsApp, né, por videochamada. E ela foi, eu fui, e aí ela conheceu a nossa mestre pessoalmente, e isso tocou profundamente o coração dela. E no outro módulo da formação tava lá a Maria inscrita, levou a dona Jusce junto. Estávamos nós três lá no retiro, foi mega especial e a Gente, gente segue. É um estudo assim bem profundo. A gente tem aulas que começam 5 da manhã, pega toda a manhã, às vezes parte da noite. A gente estuda sobre Ayurveda, sobre os Vedas, sobre yoga, sobre a cura energética em si, né? Sobre o ser humano, sobre a psique, sobre as escrituras sagradas. Que mais, Maria? Astrologia. É tipo uma faculdade, só que mais do que uma faculdade. Para vocês terem uma ideia, isso que eu e a Maria já fizemos pós-graduação e um monte de coisa, mas vai muito além do que vocês possam imaginar. Tem sábado, tem domingo, são 4 anos de muita dedicação, assim, né, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais na nossa cura. O objetivo sempre é a nossa cura interior para depois a gente poder também transbordar para quem a gente estiver atendendo, ensinando, né? Tudo um processo que acaba sendo uma consequência. A gente sempre tem que iniciar por nós. Então é bem especial. E a gente é muito feliz por ter se conectado, né? Quando a gente tá junto, a muito. gente fica só se abraçando e dando risada à toa e assim vai. E com certeza vocês vão encontrar a família de alma de vocês também, caso vocês não tenham encontrado, porque a gente veio aqui para ajudar um o processo do outro também. Exatamente. E como a Sara falou, né? Hoje em dia a gente tem muita facilidade de fazer as coisas online, né? No computador. Mas é importante esse contato presencial, gente. É nele que a gente encontra as pessoas, tem as trocas mais profundas. Então, quando vocês puderem, procurem encontrar as pessoas de forma presencial, né? Com a tecnologia, com a inteligência artificial, tudo tá ficando muito mecanizado, muito automatizado, né? Você pede um conceito lá no chat GPT, ele te dá tudo perfeito, não tem nenhum erro. A gente acaba perdendo a nossa humanidade, assim. Então, sempre que vocês puderem, procurem estar de forma presencial
Isso ajuda em diversos sentidos na nossa saúde, inclusive saúde mental, né? Às vezes a gente fica olhando no Instagram a vida, tudo perfeito, tudo incrível, e Não é bem falta, né, assim. esse tete a tete, essa humanidade que a gente consegue encontrando as pessoas presencialmente para dar um abraço. O robozinho pode até dar um abraço, mas não é a mesma coisa que um ser humano. A Uhum. troca energética, as células vibrando, o amor pulsando. Então, fica essa dica para vocês. E pessoas crescem com pessoas e pessoas certas. Então, encontrem as pessoas que tragam esse impulso de vocês serem melhores, que às vezes apontem o dedo dizendo onde que vocês estão errados, pessoas que estão só ali agradando vocês e falando as coisas que vocês querem ouvir, nem sempre são as pessoas certas, né? Porque eu e a Maria, a gente tá assim, a pessoa, a gente tá errando, olha, amiga, olha para isso, né? A gente tem que ter uma relação verdadeira com as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos liberar esse medo do julgamento, esse medo de ser Exatamente. rejeitado, de ser abandonado. E a gente é a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Com a família, a gente não tem muito o que fazer. A gente pode diminuir contato quando é um relacionamento mais tóxico, que pode acontecer. Mas os demais, a gente tem o dever de fazer essa seleção, porque isso acaba impactando muito na nossa energia e muito até com que a gente vá atrás dos nossos objetivos, que a gente busque ser melhor, que a gente vá atrás dos nossos sonhos. Essas pessoas precisam nos incentivar também, porque se a gente está sempre ali do lado de pessoas que dizem, ah, isso não vai dar certo, não acho que tu seja capaz, eu acho que isso não é para ti, é bem desafiador, principalmente se vem de alguém que a gente ama, né? Então, observar isso também. Quais são as relações que estão na minha vida? Elas estão me fazendo crescer? Tem reciprocidade? Tem equilíbrio? O nosso maior relacionamento e o mais importante é o nosso com a gente mesmo, para que depois a gente também consiga atrair essas pessoas certas para nossa vida. Eu só encontrei a Maria depois de eu ter feito um grande processo de cura. Antes disso, eu não estava com a minha família de alma no meu ciclo. Então, a gente também precisa mergulhar dentro desse coração, até para que a gente consiga começar a movimentar essas peças-chave do universo e ele faça esses movimentos de alma que podem vir através de um sonho, inclusive. Eu acho que é isso, né, Exatamente. amiga? Acho É que já isso, falamos fomos longe. bastante. Gratidão a todos que estavam aqui conosco, nos acompanhando. Espero que isso traga insights, né? E traga uma reflexão bonita para o processo de vocês, esperança, caso vocês não tenham encontrado ainda a família de alma de vocês, porque em algum momento isso vai acontecer. Peçam bastante para o divino que vocês vão de encontrar essas pessoas-chave na vida de vocês. E também confiem que a relação familiar de vocês também vai melhorar, porque a minha e a da Maria é prova disso, que se a gente se dedica nisso, realmente a gente reverbera para todo mundo que está ao nosso redor. Então não desistam, tá bom? Dona Jússi, Cris, Bea, gratidão pela presença. Ah, Cris, Crisinha! Cris e Baby, Cris e bem-vinda. Baby. Cris é minha cunhada, gente. A família da Maria estava em peso aqui na live, gente. Que honra! Que Coisa honra boa. para tu ver que é um movimento de bênção para você continuar com as lives depois, né, gente? Eu voto sim. Faremos. Amiga, gratidão. Gratidão pessoal que acompanhou. Eu vou Lembrem-se, tudo deixar salvo começa aqui com também. vocês. Uhum, exato. Tudo começa de vocês e reverbera em todo o resto. Eu vou tentar deixar salva a live para quem não conseguiu assistir, tá? Às vezes o Instagram da Bug não salva, mas as últimas tá dando certo, viu? Para quem pegou pela metade. Léo, Keila, gratidão pela presença de vocês. E um bom restinho de semana para todo mundo. O novo ano astrológico começou essa semana, gente. Pela astrologia, a gente tá
agora iniciando o ano. Então, é março, mas ainda dá tempo de correr atrás dos nossos sonhos, sempre é tempo. Sigam firme aí no processo, viu? Beijos. Beijo, Beijo, amiga. gente. Beijo, amiga. Linda.